99716-7989. Você teve dúvidas na hora de educar os seus filhos? Eu acho que em algum momento, né? Quando é mais novinho, assim, me parece ser um pouco mais tranquilo, mais fácil. Aí a criança vai crescendo, né? A gente vai percebendo a personalidade. Aí eu acho que pega, hein, amigo? Os adolescentes, Nossa. né? Com seus questionamentos. Às vezes tem resposta que a gente não sabe, né? Por mais que a gente tente. Então, olha, não existe uma fórmula mágica que indique o que é importante na criação dos filhos. Aquilo tem que ser daquele jeito, certinho. Cada família carrega, na verdade, valores. E, geralmente, isso acaba realmente diferenciando como essa criança vai crescer. Mas alguns elementos são importantes, né? Em qualquer criação. O amor, a disciplina, a empatia com a sua criança, né, com o seu filho, a paciência, gente. A gente tem que exercitar muito a paciência. Então, o nosso bate-papo hoje é com a psicóloga Fabiana Luquemeyer. Seja muito bem-vinda, Fabiana. Obrigada, gente. Eu que agradeço, imagina. Vamos pensar um pouquinho, então? A gente não quer que, como a gente começou falando, né? A gente não quer colocar tudo num quadradinho e falar que tem que ser desse jeito. Mas esses principais pilares, a Águida já citou algumas palavras que a gente entende que realmente são muito importantes. Mas para uma educação bacana, boa, quais são os principais pilares para isso? Legal a mensagem de vocês do dia, né? Que quando você se preocupa muito, né? Por exemplo, birra, uma criança faz birra, aí você fica preocupada com quem está do lado, ou a família. Ai, a minha irmã vai achar que eu não educo bem. Ai, a minha mãe é palpiteira. Então, esses pilares, eles dão um pouco de base para você, se você tiver consciência, informação, que é o que a gente está tentando passar aqui, né? Sim. E outros recursos para você alinhar os seus pilares, você vai se preocupar menos com o que os outros vão pensar da sua vida, ou de como você educa, não é? Você está lá, tá bom, filho, tá, pega, para de chorar, vai. Não é? E isso, às vezes, é um erro. Então, às vezes, ficar muito atento ao que os outros vão achar já é um erro em relação à educação. Então, é a dica, Achei eu ótimo. pensei, a hora que vocês estavam dando a mensagem do dia. E eu vi você concordando, eu falei assim, nossa, então, né? Faz sentido. Faz sentido o Até que pro estamos assunto. falando aqui. Totalmente. Então, dos pilares. Sim. É claro que vai depender de cada filosofia, de cada família, mas educação, né? Não só educação formal. A escola, sim, onde você coloca o seu filho, conhecer a coordenação da escola, conhecer os professores, ir lá na escola, ver se está tudo bem com o seu filho. Então, educação, né? Onde você... Porque a gente está grávida, a gente já pensa onde a gente vai colocar, não sei. Isso aí. Né? Eu falei, nossa, eu vou colocar na escola isso, escola mais ortodoxa, mais aberta, mais livre. Então, educação é algo porque ele vai ficar quantas horas na escola? Depende da criança, às vezes passa um dia na escola. Então, creche, escola, isso é um pilar importante. Família, independente se vocês são separados, se é mãe com mãe, pai com pai, não importa, mas uma base familiar onde ela tem primeiros valores que você não terceiriza. A escola dá um jeitinho. Se você teve filho, faça a sua parte. Seja competente no que você faz. Se você é mãe ou pai, porque a gente paga curso, a gente faz inglês, faz alemão, a gente faz pós-graduação, faz especialização, não é? E aí, a gente faz curso, ou lê quantos livros eu li sobre educação de filhos? Quantos Importante livros se eu li? preparar para isso também. Exatamente. Então, se eu sou mãe, que eu seja a melhor mãe que eu puder ser, e sem culpa. Porque vai ter dia que você vai querer enforcar, dar umas palmadinhas na bunda, vai querer dar um chacoalhão, um safanão e tá tudo bem. Não fazer, mas ter vontade de fazer. Então, esse pilar da família é outro importante. E eu diria que a espiritualidade. Não importa. Assim, sabe, você ter uma luzinha, é Deus, é Buda, é Alá, sei lá. O nome que a gente der, a plantinha, um ser superior, uma luz, às vezes fé, né? Às vezes ter fé, ter esperança,
Porque educar, gente, é um dia de cada vez. E quando é adolescente, na TPM, é 1 hora de cada vez. Não é nem um dia de cada vez. Nossa, muda ainda mais. Se prepare, minha Ai, meu amiga. Deus, Fabiana. Porque realmente os hormônios. Então, um outro pilar, eu diria, né, é toda a parte da saúde. O que eu vou fazer em relação à saúde do meu filho ou da minha família? Eu faço atividade física? Como é que está a alimentação na minha casa? Porque alimentação, gente, hormônio, alimentação, neurotransmissores, o cérebro saudável faz uma criança mais receptiva a comando. Se você tem por exemplo, complexo B, quer ver? Nutrologia, né? Não tem nada a ver com a minha área, mas eu tenho estudado tanto isso. O alimento que você coloca dentro da sua casa vai influenciar na memória dele, se ele vai ficar mais doentinho, menos doentinho. Você vai ficar mais preocupada, menos preocupada. Então, a saúde é um outro pilar importantíssimo. Olha, né? que Diga legal. assim, para resumir, tem outros, mas esses, acho que a saúde, a educação, a família, os valores familiares e a espiritualidade, eles têm que caminhar assim, ó, bonitinho, girar o pratinho. Quando um tá capengo, você vai lá e gira o pratinho e não deixar quebrar. Fabiana, vamos falar um pouquinho sobre a questão da tecnologia, né? Hoje a gente tem muita informação que é acessível, principalmente sobre a educação dos filhos. Antigamente, acho que na idade em que nós crescemos, né, amigo? Era Na época dos nossos pais era muito diferente. É verdade. A gente via a questão da educação apenas, acho que em livros, em enciclopédias e tudo mais. O acesso era muito mais restrito. Nossa, tinha Barça em casa. Imagina isso que aí. isso. Então hoje eu acho que esse é algo positivo que a tecnologia nos trouxe, né? As várias maneiras ou filosofias de educar um filho. Mas ela também pode atrapalhar essa tecnologia? Então, né, eu Como falo você que observa? o grande desafio hoje na educação, para você educar um filho, eu acho que um dos maiores é o excesso, são os excessos. Então, o celular, o smartphone, de uns 12 anos para cá, um pouco mais, ele intensificou. Então, você estar o tempo todo conectado, isso é um excesso do quê? De dopamina, serotonina, que ela é ótima, a dopamina ela é ótima, a serotonina ela é ótima, ela é saudável, porém, o excesso de horas, e não é só da criança, viu, pessoal? Porque nós, como pais, educadores, etc e tal, nós que damos o ritmo da casa. Se vamos ficar mais no celular, menos no celular, claro que às vezes você trabalha, que nem vocês devem ter que ficar muito mais tempo do que eu no celular. E aí você tem que deixar claro, ó, mamãe está agora no celular, porque eu estou esperando uma entrevistada me dar um ok. Então, nós que ditamos o excesso do celular. Então, a tecnologia ela é ótima. Barça. A Barça, ela existe na tecnologia hoje. A mesma Barça. Só que com som, com explicação, só faltou o cheiro, que daqui a pouco vai ter, né? É verdade. Logo, Só logo. falta isso, né, Então, gente? a Barça, ela tem que continuar existindo. E o que eu falo em casa, assim, o iPad, o tablet, né, o celular, ou mesmo a televisão, ela é um calmante para as crianças. Então, enquanto a mãe está lá jantando, fazendo janta, lavando, passando, a coitada da mãe, o tablet vem com uma babá, né, como que alguém para ajudar. Porém, de vez em quando, aí cabe nossa meia responsabilidade de falar assim, não, eu vou deixar a louça para depois que meu filho dormir e vou agora sentar, mesmo cansadaça, eu vou sentar e jogar um jogo. Eu vou lá no quarto da minha filha, mesmo pré-adolescentinha brava, eu vou perguntar como foi o dia dela, né? Mas por quê? Porque eu não estou lá nas redes sociais, vendo a vida dos outros e deixando de ver a vida da minha filha. Esquecendo de ver a nossa vida e a vida dos filhos, né? Exatamente. Então, olha, você em casa pode até compartilhar com a gente como é que você faz essa dosagem na internet. Você tem esse cuidado? Até alguma dificuldade na criação dos filhos ou dos netos? Manda pra gente pelo nosso WhatsApp 12 99716 7989. No próximo bloco a gente já pode entrar com a participação de vocês, tá certo? Olha, o tema do programa de hoje é educação dos filhos e você pode participar com a gente, mandando o seu depoimento, né? Qual foi o seu maior desafio dentro da educação do seu filho?
Qualquer dúvida também, daqui a pouquinho a gente passa aqui a sua dúvida. Tem enquete que você também pode participar pelo WhatsApp, que é o 99716-7989. E a pergunta de hoje é a seguinte: você teve alguma dúvida, né, na hora de educar os seus filhos? Pode colocar a hashtag sim ou não. Pois é, se você tem até, né? Às vezes a mamãe está passando por essa situação. Nesse exato né? momento, Você sim. pode mandar aqui e já manda a sua dúvida também, porque a nossa convidada pode responder para você. Bom, a nossa querida foi no Açaí Atacadista e vai trazer para a gente agora uma polêmica. Vamos ver. Estou ao lado do seu Luiz, que é pai de 3 filhos, todos já criados, com mais de 40 anos, ou seja, ele tem netos. E a minha pergunta para o senhor é a seguinte: a educação que o senhor deu aos filhos é muito diferente do que os seus filhos dão aos netos? É parecida. Nós sempre fomos muito rigorosos em relação à educação, à escola, e os meus filhos educam os meus netos de uma forma muito parecida com que nós educamos eles. Agora, o senhor dá algum pitaco, alguma interferência na educação dos seus netos? Não, eu procuro não interferir de maneira alguma. Mesmo porque eu acho que avô foi feito para deseducar, não para educar. A minha fase de educação já passou. É isso, que legal. Obrigada pelo seu depoimento. Vamos perguntar, então, no estúdio, para a nossa entrevistada, qual é o papel, de fato, dos avós? Eles devem realmente recuar? Ou é importante também a opinião deles? Polêmica a pergunta, hein? Polêmica. Coloquei uma pimentinha nessa nossa conversa aqui. Eu vou falar que eu sou suspeita, né, para falar, porque eu acho que a presença dos avós é muito gostosa e muito importante. Mas a voz de plantão tem um limite, né? Existe um limite no qual, principalmente com a nora ou com o genro, né, com o filho ou com a filha, você se entende. Mas com a nora, com o genro, às vezes, quando é muito diferente, para você não ter confusão e ter uma certa harmonia na família, é melhor não bater boca, mas esse jeito que você faz, sabe, criticar a educação do outro, até porque é diferente. Você veio de uma educação, a sua nora, o seu genro, veio com outros pais, com outras mães. E eu acho que não tem que interferir demais. Você tem que mimar, bajular, fazer, passear. Mas a sua função como vô e vó não é colocar na linha, sabe, ser rígido com o seu neto. Porque tem que fazer assim, sai do celular. Deixa que o pai e a mãe façam o papel de chato, não você. Né? Eu falo que vô e vó não tem que ser chato. Agora, claro, você e seu neto no shopping e ele fez malcriação, você vai colocar o devido limite. Falou, olha, se você fizer isso novamente, eu não vou no shopping com você, porque tá desagradável passear com você. Não é legal. E aí não cair, né, na birra do filho, porque o cérebro, qual que é o esquema? A criança, por exemplo, se ela fez algo ruim, você não vai dar algo bom para ela. Ela fez malcriação na loja de brinquedos. Você vai dar o brinquedo? Não. Você vai esperar, vai sair, às vezes, da loja, ou vai esperar a criança acalmar. E se você tiver dinheiro, se tiver, né, não, eu posso dar esse brinquedo. Aí, quando a criança acalmar, parar de fazer a malcriação ou o comportamento inadequado, aí você dá um reforço positivo. Porque o cérebro é assim. Você deu reforço positivo, então ela vai achar, beleza, eu vou fazer birra toda hora, porque meu avô, minha avó, minha mãe, eles me dão o que eu quero. Então, o papel do vô e da avó não é educar. Porém, se é um vô e avó que os pais pedem para pegar, ajudar, levar, ficar a tarde toda, a manhã toda, não tem como vô e vó não ajudar na educação. Aí também as mães de plantão e noras, né, e filhos, têm que também ter paciência com o vô e com a avó. Né? E deixar eles mandar um pouquinho, né? Porque muda a dinâmica também, né? Quando é filho e quando é neto, né? Tem que ter essa paciência. Eu sempre falo, você tá na casa da sua avó, é ela que manda. Sim. Eu posso até não concordar com a lata de leite condensado. Porém, eu sei que ela vai dar, então eu falo, minha sogra, foi tudo bem. Agora, quem manda na casa da minha sogra é ela, não sou eu. E na casa da minha mãe é alemã, então ela que manda mesmo, então não tem jeito. A minha sogra já, né? Não, tá bom. Mas ambas
sabem assim o limite. Então daí não dá confusão quando cada um sabe o seu limite. Fabi, você falou da birra, né? Eu acho que é interessante a gente comentar, porque é muito constrangedor, né? Quem tem filhos, eu tenho sobrinhos, quando existe aquele momento da birra, a gente fica até meio sem saber o que fazer. Constrangedor pelos outros, né? Que a gente se sente incomodado pelos outros. E também a criança, a gente vê que não tem controle nenhum sobre a criança. Então ela quer se jogar no chão, ela se joga, quer chorar, chora. E a gente perde esse controle. Qual é a melhor dica para a gente fazer com aquela criança que está esperneando e a gente está totalmente fora do... Né? Sim, que é vergonhoso. Ó, primeiro ponto, não se preocupe com a vergonha, porque todo mundo já passou por isso e vai passar. Se não passou é porque não teve filho. Né? Em algum momento vai passar. Fiquem tranquilos com a vergonha. Mas o que é importante é o tal do reforço positivo que a gente não deve dar. A criança está ali fazendo birra, você vai olhar, você primeiro respirar fundo, né? Respira. Por quê? A birra da criança não pode vir para você. Você ficar com raiva, a raiva atrapalha na educação. Então, gente, paciência, tolerância é o que ajuda e calma. Não Você pode tem que ter entrar calma. na birra, então, né? Agora, se você está com pressa, Luquinha, aí você está com pressa, precisa do compromisso, aí a criança está fazendo birra. Então, a pressa prejudica muito a educação dos filhos. Então, você que é uma pessoa apressada, ansiosa, raivosa, vai trabalhar isso de alguma forma, terapia, meditação, mergulhar, fazer qualquer coisa para melhorar a sua raiva, a sua impaciência e a sua inquietude. Então, a criança está ali, espera um pouquinho, fala assim, Fabiana, isso não está bonito o que você está fazendo, não é legal. Olha só, está todo mundo olhando para o papai ou para a mamãe e não está bonito isso, filha. Então, quando você se acalmar, quando você melhorar, a gente volta a conversar e você fica lá. Finge que você não está olhando, né? Claro que você tem que ficar de olho no seu filho ali. Mas você olha para a teleira, olha lá, espera, pega o celular, dá uma olhadinha. Você melhorou? Então vem aqui, dá um abraço no pai, dá um abraço na mãe, dá um abraço no tio. Vem aqui dar um abraço no tio. Você sabe que eu te amo e agora não tem como comprar esse brinquedo. Um outro dia, se você ficar bem, se você ficar bonitinho e se eu tiver dinheiro, eu vou comprar. Mas você tá certo de olhar no olho da criança, olhar não, isso sempre se falou, né? Abaixar, você vai lá embaixo e fala, olha, isso não tá legal. Vem aqui, dá um abraço em mim. Dá um abraço. Não, ela vai te arranhar, te beliscar, daí você vai dar mais raiva. Calma. Levanta, levanta. Bora, né? Centraliza de novo, respira de novo e daí você tem que ir e vir. Por isso que não tem que ter pressa. Claro que, gente, de vez em quando, vamos embora, né? E vamos que vamos, tá tudo certo. Mas isso não pode ser a regra, tem que ser a exceção. Interessante, né? E é muitas vezes, já aconteceu muitas vezes isso com a Ayla, aqui nesse shopping mesmo. Já passei maus bocados, assim. E uma coisa que eu aprendi é, em algum momento, ela começa a me pedir ajuda. Por exemplo, me acolha, eu preciso de um abraço. E quando eu abraço... Sabe o que é? A criança está lidando com a frustração, que é algo que a gente, adulto, também já é difícil, mas a gente não vai espernear, claro, né? Mas imagina uma criancinha que está aprendendo a lidar com a frustração. Também é difícil, né, amiga? É complicado. E é isso, muitas vezes esse abraço... Não violenta. E, gente, é uma covardia da nossa parte, eu me incluo, né? É uma covardia da nossa parte a gente pegar um serzinho de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... um ser que ainda está em evolução, o cérebro dele está em plena formação, ele não tem processo cognitivo para entender algumas coisas que nós estamos falando. Então, não queira que eles aprendam, né? O nosso grau de exigência ele vai ter um certo limite. Né? Isso é muito importante a gente, e cada vez que a gente lê, conversa, vê vídeo, a gente melhora um pouquinho, né? Como diz meu sogro, de hora em hora, nós melhora. Vamos dar um tempinho agora no nosso assunto, daqui a pouco a gente entra com as suas dúvidas, tá bom? Vamos continuar o nosso bate-papo de hoje, falando sobre a educação dos filhos. Tem uma enquete que você pode responder, inclusive a gente já vai dar uma olhadinha no resultado, tá? No resultado parcial. Você pode colocar hashtag sim ou não para essa pergunta. Você teve dúvidas na hora de educar seus filhos ou
Tem dúvidas? Vamos ver como que tá a nossa enquete e o resultado? A maioria, né? Realmente é difícil, é desafiador. É né? puxado, É um né, desafio. amiga? É o seguinte, eu Está vou ter que ir pro formando o ser estúdio, mas humano. agora quem vai pro estúdio é a Águida Queiroz, que vai pro Açaí, não é verdade? Com outra perguntinha, eu acho que essa não vai ser tão polêmica. Vamos ver. Encontrei a dona Anice agora, que é mãe de 4 e tem 5 netos. Imagina só, criar 4 filhos. Foi uma escadinha? Foi. Como a senhora fazia para criar as 4 crianças? Porque são todas muito juntas, né, ao mesmo tempo. Foi loucura? Não. Que era o meu sonho, ter os filhos, ter os 4. E ter gêmeos, consegui. Meu Deus, que legal. Então, para a senhora levou a maternidade de uma forma tranquila, mas como era, né, a personalidade da senhora com 4 filhos? Eu acho que é tranquilo, e eles acham que não. Eu fui um pouquinho brava. Mais enérgica? E seu esposo? Ele já era mais tranquilo. Não gostava de se meter muito. Deixou tudo por minha conta. Ou seja, a senhora que mandava na casa mesmo, em todos os sentidos, inclusive na criação? Isso, isso. Ele era para pôr o alimento dentro de casa, né? Ele sempre Vamos fez. perguntar então para a nossa entrevistada algo muito importante. Geralmente essa era a concepção das famílias anteriormente, né? A mãe, de fato, responsável pela criação integral dos filhos. Como é o cenário hoje em dia? Mudou muita coisa ou não? Boa pergunta, né? E é polêmica sim, viu, Luquinha? Vou te falar que é polêmica, sabe por quê? Eu ainda acredito no papel, sim, do pai, né, que vai trabalhar, que coloca, né, o dinheiro em casa para pagar as contas, sabe aquele provedor que acalma a mulher. Então, a mulher, a criança perdeu muito. Eu sou psicóloga clínica há 27 anos. E eu achei que realmente, quando a mulher foi trabalhar mais fora, acabou que perdeu uma parte da feminilidade da mulher em relação à educação dos filhos. Né? É meio instintivo isso. A mulher, né, cuidar, entre aspas, da caverna, e ela tinha que prestar atenção em tudo, e o homem ia à caça para trazer a comida para a família. E isso é antropológico. Né? Isso, ao longo da história, isso acabou acontecendo. E o nosso cérebro ainda tem essa polaridade do feminino, do masculino. Não que não, né, não deva ter um equilíbrio dessas duas, do feminino e do masculino, mas a mulher ficou mais estressada, porque ela tem responsabilidades dupla, tripla, porque além de educar, ela trabalha, ela tem o estresse. E foi feita uma pesquisa recentemente que a mulher está tendo muito mais doenças cardiológicas e... Ai, sempre me desculpa, mas vamos pensar em termos biológicos, assim, de estresse, né? Sim. Onde o estresse, ele... Então, a mulher, ela está tendo muito mais problema de saúde por ter acumulado aí algumas funções, embora os homens, qual que é a parte boa da mulher ter de trabalhar, o homem ficou também mais presente. De dar banho, disso, daquilo. Muitos homens gostam, né, de estar mais em casa. Você pode chegar mais cedo, então a gente combina. Então, esse equilíbrio ele foi bom em alguns aspectos, mas a mulher, ela perdeu um pouco dessa feminilidade, da docilidade, né, que é a calma, de estar lá, né, de querer acolher os filhos. O marido, ela acha que hoje em dia é perder tempo, e eu já não, gente. Eu admiro muito a mulher que é a dona de casa, que fica... Hoje eu falei para uma paciente minha que está deprimida porque ela é dona de casa e ela está arrependida. Eu falei, não fale isso, é bonito o que você fez pela sua família. Sabe, mas eu queria trabalhar, eu queria fazer isso, mas você fez. Você tem 2 filhos lindos, você tem um marido que pôde ser bem-sucedido porque você ficou cuidando da prole, da cria. Então, não se arrependa. Só faça bem feito, porque eu acho que você está falhando em algumas coisas, né? O que a gente tem trabalhado lá na clínica. Então, faça bem feito. Já que você está em casa, vamos
deixar a casa bonita, cheirosa, gostosa, e você arrumada, esperando seu marido, e depois ainda namorar à noite. Pois é, Né? né? Não é uma obrigação, é um querer. Sim, Né? é interessante, É né? valorizar Eu o acho que que ela tudo construiu. isso, tudo que a gente está trazendo aqui é para você realmente refletir no seu dia a dia, tá? Quero lembrar que tem 2 convites para você, um par de convites. É só mandar eu quero pro nosso 997167989. De volta com um toque para você que quer contribuir com as vítimas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O Grupo Bandeirantes de Comunicação e a Central Única das Favelas, a CUFA, realizam a campanha Band e Abraço Rio Grande do Sul. Então você pode enviar a sua doação, participar com a gente via Pix, direto da sua conta para a CUFA, pode ser pelo e-mail doacoins@gmail.com ou também pelo QR Code que está aqui bem do ladinho. É só você apontar o seu celular para esse QR Code e já vai direto, você consegue fazer a sua doação, tá bom? Participe. Perfeito. Bora voltar para o nosso tema com a sua participação pelo nosso WhatsApp. A gente recebeu algumas perguntinhas e agora a Fabiana vai comentar com a gente, então, e ajudar você também. Na tela, por favor, a primeira participação da Cris. Ela comenta que são os filhos em fases diferentes. 20 anos, 13 anos e 3 anos. Olha só. Como a mesma mãe pode não mimar a caçulinha? E ela quer saber sobre educação positiva também, se ela realmente serve. Não serve, é super boa a educação positiva, né? A educação positiva, ela veio com o intuito de quebrar um pouquinho a rigidez da educação tradicional, né? Não exatamente isso, mas didaticamente. Então, é ótima, não tem como não mimar, mas tem que tomar cuidado com o mimo, né? Gente, eu sempre falo isso, não tem como a filha da Ayla não ser mimada. A única menina, mãe, né? Eu sou mais velha, e aí a gente não tem como não mimar. Porém, mimar, o que é mimar? Eu acho super legal ser mimada, né? Você ser louquinha, mimado, ser mimada, tá tudo bem. O problema é mimar sem dar aquele reforço positivo para comportamento bom. Então, o que é mimar? É não lidar com a frustração. É o que o Luquinha falou. Você ensinar a criança a esperar. Esse é o maior dilema, eu falo que da educação, as crianças não estão sabendo esperar o momento certo, sabe? Ter calma. Não, vamos, mãe, vamos. Não, não é assim. Então, a gente tem que ensinar a esperar, a saber o momento certo, a se frustrar. As crianças hoje, né, um desafio, elas não estão lidando bem com a frustração. O não por quê? Porque não dá tempo, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não quero te dar agora, eu tenho outras prioridades. E aí você vai ter que lidar com o choro do seu filho, com o choro da sua filha. E a gente precisa aprender a lidar com o não que a gente fala. Porque, no fundo, às vezes os pais não sabem esperar, os pais ficam tristes de ver o filho triste. E, gente, tristeza, choro, melancolia, ansiedade, até depressão faz parte, né? O que vai diferenciar uma família da outra problema vai existir. Agora, como a gente vai lidar com o problema, que é a diferença das famílias. Legal, Fabiana. Tem mais comentário? Essa é da Tânia. A Tânia escreveu o seguinte: filhos não vêm com manual de instrução, não podemos fazer devolução. Ou seja, realmente é tudo isso, né, que a Fabiana acabou de dizer. Tem tolerância, paciência e exercitar esse amor aí junto com seus filhos. Olha, o Doeri comenta o seguinte: parabéns pelo programa, obrigado. Tenho 7 netos, meu Deus. Minhas filhas já educam como as criei, sem passar a mão na cabeça. Que bom, né? Foi um bom reforço aí para as filhas, a educação delas. Próximo comentário, Marcelo Ramos. Ele é de Taubaté. Com relação à birra, o chinelo havaiana sempre funciona. Isso parece que é uma afirmação dele, né? A criança precisa aprender a ouvir não para saber lidar com as frustrações no decorrer da vida. Aí fica a opinião dele, ou seja, ele acaba dando uma palmadinha, pelo que eu entendi. É um tema para programa, hein? Bater ou não bater. A gente pode Eis a trazer um dia questão. aqui. Vamos anotar esse tema, viu, produção, para a gente fazer. Fábio Viana, existem aplicativos que regulam o tempo de uso do celular para as crianças. Isso seria uma boa alternativa em caso dos pais que precisam trabalhar ou não conseguem acompanhar o uso dos smartphones? Uma boa alternativa de tempo de uso? Então, eu acho que é ótimo.
Para você colocar, né? Tem vários, gente. Isso muito, não só para criança, mas para os adolescentes também. E adulto. Né? Eu acho que deveria até colocar no dos pais, viu? Sim, são Também ótimos. pros É uma dos boa pais. dica, sim. Colocar limite, porque eles não têm muito a noção do limite. Quando eles começarem a ter mais, aí você começa a dar mais liberdade. Mas é importante dar autonomia e liberdade também ao longo do tempo. Tem um depoimento também da Rosilene, vamos ver se a gente consegue respondê-la. Ela é de Taubaté. Minha dúvida quanto ao uso do celular. Dei um celular para o meu filho de 11 anos, ele pedia muito, todos os amigos têm, enfim. Ganhou. Porém, muitas restrições, horários limitados, aplicativo, redes sociais bloqueado. Isso acho que, né? Isso Legal, é ótimo. Está bem difícil, pois ele tenta de todas as formas descumprir as regras. Tem alguma opção? Né, de tá. paciência? Como que a gente pode ajudar? Então, não, Fabiana? essa idade é a idade Ela que pediu uma poção mesmo. Uma Acho que ela poção? quer tomar Uma e ficar... poção Oh, meu Deus mágica, do céu! né? Amiga, tarja Uma preta, poção tô de brincando, É, tô brincando. eu falo que tudo que é combinado não é caro, porém eles vão querer dar golpezinho, sim. É normal, não é só seu filho, né? A maioria. Então, você deu, antes de dar, você deu 11 anos, eu acho que é a idade legal para dar, é o primeiro celular, tá ótimo, parabéns. E só que você tem que negociar. Eu falei, filho, olha no olho dele, sem pressa, sem ele ficar lavando louça e falando. Eu falei, se você não cumprir o combinado, eu vou ter que tirar de você. E não sou eu que vou tirar, é você que vai perder, filho. Então, eu não quero tirar o celular de você, mas você está perdendo. Então, deixar isso claro, que é ele que vai perder, tá bom? Mas faça o combinado, até se por escrito, ou coloca os aplicativos de limite, e se ele não cumprir, você fala, então você vai ficar um dia sem celular, ou 2 dias, aí você vai aumentando ou diminuindo de acordo com a resposta dele. Perfeito. Olha, agora a gente vai fazer o sorteio ao vivo, então. Eu sei que vocês participaram. Vou pedir para o cinegrafista já abrir também aqui o enquadramento, que a gente vai colocar ao vivo aqui para o pessoal de casa quem ganhou um par de convites Cinemark. Pode colocar para a gente na tela, por favor, a pessoa sortuda, seja ele amigo ou amiga. Ah, tá sem o nome, mas é uma moça muito bonita, olha. Nossa! Parece a Ariel, não parece? Parece a princesa Ariel, a sereia, né? Parabéns, viu? Parabéns, minha amiga, sem nome. Um beijo pra você, viu? Você ganhou. A produção vai entrar em contato com você, tá bom? Ó, o par de ingressos está aqui com a gente. Fabiana, a gente agradece demais a sua participação, foi muito rico, viu? Eu que esse dia agradeço, aqui. gente, o convite. Até a próxima. Amanhã tem mais programa e com outro assunto. Eu estou passando aqui para contar para vocês que amanhã, às 13 horas, eu vou estar no programa Falando Nisso, na Band Vale, ao vivo, para a gente conversar um pouquinho sobre como fazer um bom planejamento para a sua obra. Conto com a presença de vocês, a interação de vocês, tá bom? Estão todos convidados. Um beijo grande. Aquela obra que não tem fim, por que será? A gente vai entender como organizar. Um beijo forte para você, fica com Deus. Um grande beijo no seu coração, a gente se vê amanhã então. Tchau, tchau.